tudo bem? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Marisa Araújo, sou professora de ciências de vocês e a aula hoje sobre sistema nervoso, drogas. Lembrando que na aula passada nós estudamos o sistema nervoso, né? Central, periférico, autônomo, somático. Vou fazer agora um link do sistema nervoso com a questão das drogas, que é um assunto importante de se falar, tá? Importante vocês prestarem atenção, porque para droga sempre se diz não. Até rimou, tá? Então, na aula de hoje, nós iremos compreender a ação das drogas no sistema nervoso. Vamos compreender consequência das drogas no organismo. Gente, desde a antiguidade, o ser humano utiliza plantas, utiliza minerais para tratar doenças, tá? Para alterar a mente, muitas vezes em rituais, em cerimônias religiosas, né? E droga lembra de planta, né? De planta seca, tá? O conceito de droga no dicionário, né? Qualquer substância ou ingrediente usado em farmácia, tinturaria, laboratórios químicos, etc. Tá? São os farmacêuticos. E também qualquer produto alucinógeno que causa alteração aí, né, no cérebro e que leve à dependência química, tá? Qualquer substância ou produto tóxico de uso excessivo. E também os entorpecentes. Estou aqui mostrando, né, gente, a botânica que as plantas envolvidas aí nesse processo, né? Elas produzem substâncias que são utilizadas aí como drogas. Lembrando que nós temos drogas que são ilícitas e drogas que são lícitas. O que é ilícitas? São aquelas que a lei não permite que você use, tá? Ou que você use numa quantidade reduzida. Exemplo, cocaína, a maconha, o crack, a heroína, tá? Lembrando que algumas aí, em alguns locais são permitidos, tá? Eu vou falar isso mais para frente. Chá de cogumelo, anfetaminas, clorofórmio, ópio e outras. E temos as drogas lícitas, né? Principalmente medicamentos que vão reduzir a nossa dor, reduzir sintomas de doenças, né? Por exemplo, aí antidepressivos, ansiolíticos, que tiram a ansiedade, né? Salve a fluoxetina. Analgésicos, antitérmicos, cigarro e álcool. Infelizmente, o cigarro e o álcool estão aqui no grupo, nessa balança aqui, ó, pendendo para cá, das drogas lícitas. E por isso, né, eles são muito usados, gente. Pesquisas demonstram, assim, que 60% das pessoas entrevistadas já usaram álcool alguma vez ou cigarro. Então, dessas drogas todas, são as mais consumidas, cigarro e álcool. São lícitos, mas produzem sérios danos à saúde e também à convivência social, problemas familiares, né? Tá certo? Olha, lembrando que o uso de drogas sempre foi usado, olha, o ópio, que é retirado da flor da papoula, tá? Que é uma planta, ela é usada desde 5.000 anos de Cristo. Era considerada uma dádiva divina. Eles ligavam isso a deuses também, né? Para eliminar a dor, tá? O álcool, desde antes de Cristo, aí, ó, utilizado como medicamento e também misturado a outras drogas, tá? Aqui, gente, olha, mostrando uma bruxaria, né? Eles, naquela época, né, eles também associavam isso à bruxaria, né? Mexer com substâncias que causavam alguns efeitos psicológicos, né? Eles associavam aí à bruxaria. Cannabis, né, ela vem da maconha, tá? A cannabis era utilizada já há 4.000 anos na Ásia para fazer medicamentos, para diversão e também finalidades espirituais. Na Europa, 100 anos antes de Cristo, as drogas eram muito usadas em cultos mágicos, tá? Religiosos e também com finalidade terapêutica. Até mesmo os índios, tá, gente? Na época da colonização, já se percebia que os índios usavam rapé,
tabaco, né? Também aí mostrando um poder espiritual. Os índios dizem que o rapé, ele resfria o corpo depois de um bom dia de trabalho, tá? Acalma. Então, eles usam até mesmo nessa questão aí de saúde, tá? E questões místicas, ok? Mas, gente, olha, essas drogas, elas já no século IV, né, com o cristianismo, já começa aí os primeiros movimentos para poder considerar as drogas como algo ilícito, tá? Principalmente aí com os imperadores cristãos, tá certo? No século XV, né, com as grandes navegações, muitas drogas foram aí espalhadas, né, em diversos continentes. No século XIX, muitas drogas sintéticas surgiram, tá? Tá certo? E, porque a gente pode ter drogas sintéticas que são fabricadas em laboratório, as drogas naturais que vêm de plantas e algumas drogas semissintéticas que são misturadas, tá? Já no século XX, nós já temos aí uma regulamentação, né? No Brasil, nós temos aí uma portaria que regulamenta, tá, gente, o uso dessas substâncias, ok? Que é de 98. E nós temos alguns países, por exemplo, alguns países dentro de alguns estados dos Estados Unidos que liberam a maconha, tá? Na Suécia, no Canadá, aqui no sul, né? Nós temos aqui um vizinho nosso, né? Que é o Uruguai, mas isso então varia de localidade, ok? Mas nós temos também aqui uma agência que regulamenta alimentos e também medicamentos, que é a FDA. Então, nós temos aí uma regulamentação. Isso surgiu aqui mais no século XX. Como que a droga age no sistema nervoso? Vamos lembrar das sinapses? Lembram que um neurônio encontra-se com o outro, né? Vocês lembram disso? Tem uma fendazinha ali que vão liberar neurotransmissores e vão fazer o impulso nervoso passar de um neurônio para outro. É nesse local que as drogas vão agir, bloqueando alguns neurotransmissores, que são essas substâncias, ou potencializando a ação delas, tá certo? E, às vezes, impedindo o seu retorno, que é um controle, um feedback que o próprio organismo tem de controlar esses neurotransmissores. E aí, você vai aumentar a sensibilidade ou reduzir a sensibilidade. Vamos ver aqui para lembrar o neurônio com corpo celular, o núcleo, o axônio, bem compridinho aqui, né? E aqui, gente, olha, uma sinapse mostrando aqui, olha, esse botão pré-sináptico, liberando essas bolinhas aqui, ó, que são os neurotransmissores, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de neurotransmissor. Serotonina. Serotonina é um hormônio, um neurotransmissor do bem-estar. Quando a pessoa está muito depressiva, ela pode estar aí com deficiência de serotonina. Porque a serotonina, ela cai aqui nessa fenda, ela vai estimular receptores aqui e a ação vai passar. Mas ela é recapturada, tá? Ela volta aqui, né, nesse botão pré-sináptico, para ser utilizada de novo. E muitas vezes essa recaptação ela pode ser bloqueada. Aí a pessoa tem que tomar um medicamento, tá? A dopamina, que é aí um hormônio do prazer e também do controle do movimento motor. Muitas drogas potencializam o efeito da dopamina, tá? Algumas drogas podem prejudicar também o funcionamento da serotonina, da acetilcolina, que tem a ver com aprendizagem, com memória, tá certo? Então, olha como que as drogas são aí terríveis, atuando aí no sistema nervoso. Então, só para lembrar, aqui a fenda pré-sináptica, o neurotransmissor vai passar de um neurônio para outro e vai, então, ativar aqui esses receptores, tá? Ou ativar, né, que é uma droga agonista, ou então ela vai desestimular, sendo uma droga, então, antagonista. Ora, olha que interessante esse mecanismo de recompensa que acontece com a maioria absoluta das drogas. O que é isso? Pessoal, já comeu um chocolate? Chocolate vicia, né? Jogo de videogame vicia? Ah, mas vicia.
Jogo de videogame vicia, tá? Não precisa ser só droga, bebida, não, tá, gente? Pode ser uma atividade que você gosta muito. Isso gera um prazer, né? Olha só, bebida, drogas, chocolate, etc., vai aumentar a produção da dopamina, que é o hormônio do prazer, tá? Nós temos aqui um centro aqui de produção da dopamina. Ela vai agir aqui lá no córtex frontal, dando a experiência psicológica do prazer, tá? Então, nós temos alguns locais no cérebro, como o núcleo acúleus, alguns centros próximos ao hipocampo, que é da memória. A pessoa memoriza, nossa, a sensação é muito boa, tá certo? E aí, em recompensa, você tem o prazer. Aí, cada vez mais, você quer mais, e quer mais, e quer mais, tá? Então, uma das maneiras de cortar isso, eu quero parar de comer chocolate. Você vê o chocolate e vem a parte racional. Não, porque o córtex frontal começa a ficar questionando, peraí, como não como? Existe essa briga, né, do córtex com o lado racional e o lado aí emocional, o lado subjetivo aí do prazer, tá? Aqui mostro alguns estudos, né, mostrando o efeito de drogas no cérebro, só para mostrar mesmo aqui as cores, aqui, ó, onde o álcool está agindo, cocaína, nicotina, tá? Para mostrar que quando a pessoa está sob efeito de droga, você pode perceber no cérebro delas alterações, mostrando as áreas que essas drogas estão agindo. Tá, nós temos drogas que são perturbadoras do sistema nervoso central, nós temos drogas que são estimulantes e temos drogas que são depressoras, tá? Essas drogas perturbadoras, como por exemplo LSD, êxtase, que são substâncias sintéticas, né? A maconha, que vem aqui da planta, né, da cannabis, e outras substâncias, também os cogumelos, tá? Aquele tal de chá de cogumelo, né, que já ouviram falar. Essas drogas são perturbadoras. O que acontece? Elas deixam a pessoa no estado alucinógeno, os sentidos dela ficam mais aguçados, né? Aumenta a visão, aumenta a audição, ela fica perturbada. Tá? Nós temos no nosso cérebro receptores para esses canabidióides, que são substâncias, né, que vêm aqui da maconha, tá? E esses receptores, então, vão agir em todo o cérebro da pessoa, promovendo aí modificações. Vocês devem ter ouvido falar que a maconha também é utilizada para fins médicos, doença de Alzheimer, de Parkinson, epilepsia, tá? Nós temos aí, sim, algumas permissões para uso clínico da maconha, do canabidiol, que ele age aí, né, acalmando algumas sensações e aí são benéficas na medicina, tá? Drogas depressoras. As drogas depressoras são aquelas que vão acarretar a diminuição do funcionamento do sistema nervoso central e as atividades vão ficar mais lentas. Exemplo, o álcool, tá? Barbitúricos, opioides, né? O opioide vem aí da planta da papoula, né? Que alivia a dor, mas dela também retira-se a heroína, que é uma droga terrível, tá, gente? Então, essas drogas, elas vão fazer com que aqueles hormônios, né, a ação deles fique menor. Às vezes, por exemplo, a droga pode inibir aí esse hormônio de passar, né, e chegar a seu receptor. E aí a pessoa vai ter, então, uma sensação, né, de calma, de tranquilidade, tá? Mas é passageiro. Vou mostrar para vocês os sintomas que isso modifica, tá, gente? Às vezes, inicialmente, ela é depressora, mas ela pode também ocasionar aí uma aceleração aí de algumas atividades. Exemplo, o álcool. Ele causa bem-estar, euforia e felicidade. E também relaxamento, tá? Os barbitúricos, que são sedativos, tá, gente? Tem gente que toma sedativo para poder dormir, né? Afetam o GABA, que é um neurotransmissor importante aí para acalmar as atividades cerebrais, né? E leva a tranquilidade, relaxamento, sensação de calma, mas droga, tudo que é usado
com intensidade maior, ela pode ser perigosa. Opioides aliviam a dor, mas também são usados aí para outras funções. Consequência do uso. Essas drogas, efeitos colaterais, diminuição do raciocínio, concentração, reflexo, tontura, vômito, dor de cabeça. Efeitos sociais. Quem vive com a pessoa que usa droga, que usa álcool, ela sofre pela ausência da pessoa, às vezes estimula áreas da agressividade. A gente tem um centro límbico, né, que é mais no centro do cérebro, no meio, e é uma unidade funcional integrada, até com o córtex. Então, isso aí, com o hipocampo, que é a memória, ativa tudo e a pessoa ela fica viciada e também ela vai ter aí esses prejuízos aí, né, na memória, né, pode ter agressividade. Consequências de forma excessiva pode gerar problemas cardiovasculares, respiratórios no fígado e no estômago. Drogas estimulantes, que estimulam, aceleram aí o sistema nervoso central. A cocaína, gente, quando a serotonina ela passa de um neurônio para outro, ela é recaptada. A cocaína, ela liga-se aí a uma substância que não deixa que ocorra essa recaptação. Então, potencializa o efeito dela, tá? Você vai ter um extremo aí de prazer, tá certo? Então, olha como que ela prejudica, né? Aí vai aumentar a atividade do cérebro, a pessoa vai ficar mais eufórica, tá? Anfetaminas, que muitas substâncias usadas para poder tirar apetite, tá? Que também são usadas como droga. As substâncias podem ser inaladas quando você cheira, tá? Ela pode ser injetada, tá certo? Olha só para ter uma ideia aqui, a cocaína, quando você cheira, ela leva de 10 a 15 minutos para chegar ao seu cérebro. O crack, segundos, tá? Em 10 a 15 segundos ele chega ao cérebro. E muitas vezes a forma da pessoa usar vai também variar aí o efeito e também a rapidez, tá? Cafeína ativa o cérebro, tá, gente? A nicotina, que é do cigarro, né, também. Cocaína e derivados. Aqui mostrando, olha, bloqueio na reabsorção de dopamina. Então, a dopamina aqui vai chegar nos receptores potencializada, muito forte, intensifica o efeito de prazer, tá? A cocaína faz isso. Nicotina, o cigarro tem mais de 4.000 substâncias prejudiciais ao organismo, tá? Cocaína causa muita autoconfiança, excitação, euforia. E o crack aqui, onipotência, tá? O crack, ele estuda é barato, né, gente? Porque o crack é um subproduto da cocaína, tá? O crack aí, a merla, tá? Não são tão puros, não, e também faz um efeito aí terrível. Consequência, depois da euforia, depressão, falta de ânimo, ansiedade, perda de peso, problemas de coração, sem contar que pode ter overdose. 1,2 gramas de cocaína já pode levar a uma overdose, tá? Abstinência, a pessoa fica tão viciada com aquele que eu expliquei para vocês, né? A questão aí do prazer, do cérebro, de compensação, que ela vai ficar aí com depressão. Olha que a pessoa desesperada buscando a droga, tá? Enlouquecida. A síndrome de abstinência, a pessoa vomita, passa mal, confusão mental, é terrível, tá, gente? Então tem que procurar clínicas. E para finalizar, alguns dados estatísticos mostrando que o álcool é muito mais usado aqui pelos usuários, tá, gente? Álcool está aqui na frente, heroína, crack. Só para lembrar aí que são drogas que causam prejuízo a outros usuários, tá? Álcool está entre as drogas que mais prejudicam quem está ao redor daquela pessoa. E aqui, muitas pessoas aqui, já 9,9 pessoas, né, que foram entrevistadas nessa pesquisa, utilizaram substâncias ilícitas, mas o álcool que é lícito, olha, 66%, né, talvez por ele ser lícito, ele é mais utilizado, né? Você não tem medo de sentar num bar e tomar. Então, gente, crianças, adolescentes, digam não à droga, tá? Porque vocês perceberam que elas atingem o sistema nervoso, elas agem nos neurotransmissores de vocês e vocês perdem o controle, fica incontrolável, tá certo? E para finalizar, cuidado
com vício com celulares, joguinhos de computador, que também vão ativar essa área de prazer e esse mecanismo de compensação, ok? Um grande abraço, espero que tenham gostado da aula de hoje e um grande beijo da Marizinha.